OBS, vocês vão ver que ele tem uma funcionalidade muito maior, né? E ele serve não só para gravar. O Meet e o Zoom são programas de gravação, são programas de conferência, tá certo? Já o OBS, ele não faz conferência. Então, você não consegue fazer uma aula para alunos. Ele só vai gravar. Dá para você gravar, mas dá para você gravar de um jeito onde a edição vai ficar muito menos complexa. E também é um programa para você fazer a transmissão. Então, você quer transmitir isso para o YouTube, fazer uma live no YouTube, fazer uma live no Instagram, dá para fazer por ele também. Então, ele é um programa para fazer gravação e para transmissão, não é para fazer conferência, certo? Então, se vai interagir, a interação com o aluno vai ser numa live, por exemplo, via chat. O OBS ele tem uma diferença porque você não vai simplesmente entrar no programa e gravar, você vai ter que montar as cenas. E aí, deixa eu abrir aqui o OBS para vocês terem uma noção como é que ele funciona. Pronto, de cara vocês estão vendo aqui, ó, ele tem uma parte chamada de cenas e uma outra parte chamada de fontes. O que é que são as cenas? As cenas é um conjunto de fontes. E o que são as fontes? As fontes podem ser imagem, pode ser a tela do computador, pode ser uma câmera, pode ser um microfone, pode ser um programa aberto, pode ser um site, uma fonte pode ser qualquer dessas coisas, né? E aí, quando a gente monta a cena, por exemplo, a gente tem uma cena aqui, aquela figura que eu mostrei ontem para vocês, né? Treinamento, produção de videoaulas, eu montei isso aqui, né? De 8 e 9 de junho, isso aqui é uma cena. A gente tem uma prévia desse lado aqui, esse aqui é o modo Studio. Posso deixar só uma tela, eu posso mostrar duas telas. Duas telas é bom por quê? Porque você tem a prévia, para saber o que vai aparecer na gravação, e o programa, que é o que de fato está sendo gravado, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, introdução, qual é a fonte que foi colocada em introdução? Somente uma imagem, essa imagem 3, que é exatamente isso daqui. Mas eu posso, por exemplo, na apresentação, deixa eu ver se aparece aqui, acho que pronto, apareceu. O meu iPad está funcionando como uma segunda tela, certo? Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei o iPad como segunda tela. O iPad está aparecendo aqui como a segunda tela e nele está aparecendo a minha apresentação. Por que eu faço isso? A gente tinha falado ontem. Às vezes, a segunda tela ela serve para mim ver só a apresentação e a outra tela para ver o programa, o funcionamento do programa em si. Eu posso visualizar o programa em si, certo? Então, o programa eu posso ver aqui os comandos do programa, a tela de prévia e a tela que está passando. Então, tudo que eu estou usando, por exemplo, passando os slides no PowerPoint, ele não está sendo gravado. Ele só vai ser gravado quando eu vier aqui em transição. Quando eu colocar em transição, então vamos imaginar que eu estou fazendo uma gravação e nessa gravação eu começa com essa imagem aqui, né? Logo na sequência eu começo a falar e entra a apresentação propriamente dita. Então, eu posso vir para cá, manipular o meu PowerPoint e automaticamente ele vai mudando aqui no Zoom, ou vai mudando aqui no OBS, certo? Então, tudo que está passando nessa tela à direita é onde está sendo feita a gravação. Tudo que está aqui é uma prévia do que pode ser gravado. Vejam que eu coloquei aqui, uma cena foi só essa imagem. Uma outra cena eu coloquei somente a tela do iPad, que é só apresentação, por isso que eu chamei ela de apresentação. Mas eu posso colocar uma cena que eu coloquei aqui, C922, que é a minha webcam, com fundo. Veja como é que aparece agora. Ó. Deixa eu botar aqui na transição. Está aparecendo o PowerPoint dentro de um quadro negro e eu aqui no canto. E vejam que eu participo da cena, né? Então eu participo do cenário, que quando a gente olha no OBS, ó, se eu levantar minha mão, ó, você está vendo que aqui é o tamanho do meu quadrante, né? Onde eu estou sendo gravado pela webcam, certo? Então se vocês olharem aqui, eu participo da cena, posso ajeitar um pouquinho mais aqui, só para ficar bem enquadrado, né?
mas vocês podem ver que essa cena aqui, C922 com fundo, ela tem o iPad. Quando a gente clica nela, ele aparece aqui, ó, o iPad. Ele vai ter a própria webcam, que aí essa webcam eu posso deixar menorzinho ainda, se eu quiser. Posso deixar um pouco maior, certo? Eu posso mexer na própria cena. E o quadro negro, que foi uma imagem que eu peguei da internet. Isso aqui é uma noção... A gente precisa, para montar isso aqui, ter uma noção de camadas. Então, o iPad está na frente, porque é essa apresentação que está acima de tudo. Veja que se eu me aproximar demais, eu fico por trás do PowerPoint. Por quê? Porque o PowerPoint está na frente de tudo. E vejam que eu estou na frente do quadro negro. Então, isso é a noção de camadas. O PowerPoint ele está à frente, em cima de tudo. A câmera está no meio. Se a gente fosse pensar num sanduíche, por exemplo, a câmera seria o conteúdo do recheio. E o quadro negro seria a parte que está mais atrás na imagem. Tá certo? E aí eu posso, por exemplo, brincar com isso aí. Eu posso colocar, por exemplo, essa outra cena aqui, C922, onde a imagem está substituindo o verde atrás. O verde foi apagado, né? Então a câmera compreende que o verde é invisível. Então ela vai ver tudo que está localizado na tela que não for verde. Então coloquei essa imagem aqui. Vamos imaginar que eu queira fazer um cenário numa apresentação, num curso. E nesse cenário eu coloquei, por exemplo, uma coisa educacional, ou vou fazer uma atividade, ou vou fazer um treinamento relacionado a antibióticos, quero colocar, por exemplo, algo relacionado a isso, posso colocar uma imagem aqui atrás que possa chamar atenção a isso. E aí, durante o chroma key, ele é apagado e mostra só a imagem. Da mesma forma, olha, eu estou à frente, a câmera está em cima, na camada de cima, e a imagem está na camada de baixo. Tá certo? E aqui eu tenho somente a outra cena, que seria só o iPhone, só a imagem gravada pelo iPhone. E aí como é que eu posso trabalhar isso? Vamos imaginar que eu estou aqui na introdução, isso aqui não é o que está sendo gravado, o que está nessa tela aqui à direita, que é o programa. Então começo aqui, eu posso começar, por exemplo, apresentando assim, dizendo: olá, bom dia, eu sou Sérgio, vamos apresentar hoje a aula intitulada aí. Posso fazer uma pequena introdução. Logo na sequência, acho que meu iPad saiu. Logo na sequência, eu posso cortar para essa cena aqui, né? Então, eu já tinha uma apresentação. Isso aqui não está no começo, mas se estivesse no começo, eu podia cortar para essa cena aqui. Para não chamar muita atenção em determinado momento, eu posso cortar somente para a apresentação. Então, eu posso fazer vários cortes em que, no final, a gravação da aula pode ter um status muito mais profissional do que simplesmente se você estivesse gravando a tela. Então, além de você economizar na edição, durante a edição você pode, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, diminuir bastante o esforço que você teria para fazer a edição. Tá certo? Vou criar uma cena aqui só para a gente fazer juntos, certo? Cena 2, certo? Você clica OK. Vamos fazer o seguinte, provavelmente para vocês não está no modo estúdio. Então, se não tiver no modo estúdio, deixa eu botar aqui. Deve estar uma coisa parecida com essa, não é isso? Para a maioria, provavelmente deve estar uma coisa parecida com essa. Por quê? Porque você só consegue colocar... Quando você coloca no modo estúdio, ele vai aparecer duas telas. Uma tela que é a prévia, que é o que você vai se preparar para apresentar. E uma tela que é programa, que é aquilo que você está de fato apresentando. Tá bom? Mas se não tiver no modo estúdio, só vai aparecer uma tela, que é o que vai apresentar. Tudo bem, gente? O que é que vocês podem fazer? Ó? Cena 2. Aí vamos adicionar uma fonte. A gente tem aqui vários comandos. Ó. Fontes é desse outro lado aqui. A gente tem vários comandos. Um dos comandos é esse botão aqui de mais. Quando a gente clica nele, vai aparecer vários tipos de fontes. A gente pode adicionar quaisquer um deles. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar... A gente não vai, obviamente, tratar de todos eles. Eu acho que isso é algo que, se vocês entenderem a lógica, vocês conseguem depois fazer sozinhos. Vamos colocar uma fonte como, por exemplo, captura de vídeo.
Captura de vídeo é o quê? É uma câmera. Eu tenho duas câmeras aqui, tá aqui as duas, ó. iPhone e Logitech 922, tá certo? Se eu não tiver nenhuma aqui, ou seja, eu não adicionei anteriormente, eu vou criar uma nova. Você pode dar um nome para ela, vou botar assim, câmera teste, tá ok? Aí ele automaticamente vai entrar aqui, dispositivo. Quais são os dispositivos que eu tenho? Quando você clica aqui, vai aparecer as possibilidades que você tem. Se você tiver mais de uma câmera, vai aparecer mais de uma. Por exemplo, eu tenho aqui que é o iPhone, tenho aqui que é o webcam, tá? Que eu não estou podendo usar. Por que eu não estou podendo usar? Porque ela já está sendo utilizada pelo próprio OBS. Então, eu não posso adicionar outras fontes de uma que eu já estou usando, tá bom? Então, vou colocar aqui e aí o que a gente faz? Deixa o dispositivo, dá OK, automaticamente, ó, cena 2 tem uma câmera teste. Aí vamos imaginar que eu queira adicionar nessa câmera teste aqui, né, o Chroma, por exemplo. Então a gente vai clicar com o botão direito, vai em filtros. Aí em filtros você tem filtros de áudio e tem filtros de efeito. A gente vai em filtros de efeito, vai no mais, vai aparecer aqui, ó, Chroma Key. Você pode deixar com o nome que está, Chroma Key, dá OK. Automaticamente vejam que ele mudou a cor. Ficou um verde, mas ficou um pouco cintilante. Ele já selecionou automaticamente aqui também um verde. Aí você pode alterar aqui a similaridade. Veja que se você puxar demais aqui, ó, você vai sumir. Não é isso que você quer. Você quer separar o verde de todo o resto. Então, você pode diminuir até um ponto. Se você deixar aqui também, vai aparecer o verde. Então, o ideal é que você deixe num ponto onde você... Veja que o cabelo está ficando verde também, ó. Um ponto onde você possa desaparecer com verde sem desaparecer com o resto das cores. Isso aqui na similaridade. Similaridade é o que faz o chroma key separar o verde das outras cores, tá bom? E a suavidade é o que faz com que o seu contorno seja distinguido do resto do chroma key. Você pode trabalhar ele aqui, ó, de modo, se você colocar aqui, tá vendo que ele está ficando opaco demais. Não funciona. Então, o ideal é que a gente consiga trabalhar de modo que ele consiga deixar o contorno do seu corpo o mais separado possível do verde sem misturar as outras cores com o chroma key, tá certo? Então, talvez esses dois seja a forma mais importante de se trabalhar com chroma key. Terminou, bota aqui fechar, pronto, ele já está reconhecendo o chroma key. Aí, o que é que eu faço aqui? Se ele está reconhecendo o chroma key, eu posso agora adicionar uma imagem. Então, eu vou aqui novamente, ó, fonte, ou melhor, eu posso adicionar um PowerPoint se eu quiser. Então, você pode adicionar agora captura de tela. O PowerPoint não está numa tela? Então, eu vou colocar aqui captura de tela, vou deixar como está aqui, dou OK. Aí ele vai perguntar qual é a tela. É o monitor 1, que é o meu monitor principal do computador, onde eu estou mostrando o OBS, ou é o monitor 2, que no caso aqui não está mostrando, porque ele está sendo usado por outra cena, né? Mas se não estiver sendo usado, eu poderia utilizar ele também. Então vamos botar aqui monitor 1, só para a gente mostrar como é que funciona isso. Vou dar o OK, certo? Veja que está um em cima do outro e aqui está muito grande. Eu posso fazer o quê? Eu posso reduzir. Vou deixar aqui só para a gente ter uma ideia, certo? E a captura de tela está em cima. Eu vou deixar ela para baixo. Veja como é que apareceu agora, né? Não está perfeito, porque a gente não está trabalhando isso aí, ó. Mas, se vocês observarem, na parede está a transmissão da minha própria câmera, que é o que está aparecendo no OBS, que a minha tela está transmitindo isso. Se fosse, por exemplo, um PowerPoint, estaria aparecendo o PowerPoint. E aí eu poderia, por exemplo, pegar a câmera, dar uma diminuída, ficaria aqui pequenininha, tá vendo?
E o meu... E a tela eu poderia colocar um pouquinho mais aqui para cima. Dar uma diminuída e aí você vai trabalhando isso aí, né? Então é como se eu tivesse, por exemplo, dando uma aula sobre o chroma key e eu estou demonstrando isso no OBS. Né? Não sei se vocês conseguiram entender a lógica, mas aqui talvez os elementos que a gente mais conseguirá trabalhar com fontes, né, dentro da cena são as fontes de vídeo, as câmeras, as capturas de tela e também as imagens. Poderia, por exemplo, adicionar uma imagem aqui. Você deixa a imagem, dá o OK, e aí você vai buscar essa imagem, localizar a imagem. Então, essa imagem ia ficar aqui, eu poderia trabalhar da mesma forma, em camadas, subindo e descendo. O que a gente vai fazer agora é gravar. Como é que a gente vai fazer a gravação disso? A gente vai gravar, a gente tem vários menus aqui. Um dos menus é iniciar a gravação, tá certo? Só que antes de iniciar a gravação, a gente vai ver a configuração. Então, clica em configuração. Na configuração, a gente tem várias configurações. A gente não vai olhar tudo isso, é claro, né? Mas o mais importante do que está aqui, ó, tem configuração de transmissão. Se você for transmitir, por exemplo, para o YouTube, tem a configuração de saída, que é a configuração que você faz para gravação, para o áudio. A gente também não vai tratar disso. O que a gente vai configurar aqui é o áudio somente, tá bom? Então, no áudio você tem áudio da área de trabalho. O que é o áudio da área de trabalho? É tudo que você faz no seu computador vai ser captado. Por exemplo, se você está fazendo uma gravação e você vai passar um vídeo no seu computador, esse vídeo só vai ser captado se você colocar o áudio do computador. No meu caso aqui, o áudio do computador é da placa de áudio, está aqui, Realtek. Coloquei aqui o áudio da área de trabalho. Então, tudo que acontecer no meu computador, se eu tocar um som, se eu mostrar um vídeo, se eu mostrar uma animação, seja lá o que for, só vai ser captado pelo OBS se o áudio da área de trabalho for o da minha placa de áudio, tá certo? Assim como a gente tem o dispositivo de áudio microfone. A gente precisa selecionar o microfone correto. Vejam que tem vários microfones aqui. O microfone da webcam, o microfone que eu estou fazendo a gravação do vídeo, o microfone que eu estou fazendo a transmissão. Então, eu preciso selecionar aquele microfone que eu vou usar para gravar essa aula. Eu coloquei aqui o microfone da webcam só para a gente não ter problema com incompatibilidade. Terminou de configurar o áudio da área de trabalho, o áudio também no microfone, aplicar e depois OK. Tá certo? Está configurado. Aí agora é só começar a gravação. Então você vem aqui iniciar a gravação e ele já inicializou, tá certo? Vai gravar e aí quando você terminar a gravação e tudo que está passando aqui, todo o áudio, tudo que eu estou falando, e aí eu posso apresentar, por exemplo, abrir um PowerPoint e gravar a tela, eu estou gravando a tela do PowerPoint, posso escrever nessa tela do PowerPoint com uma mesa digitalizadora, eu posso abrir um site, eu posso utilizar programas, eu posso utilizar inclusive já que ele não faz conferência, eu posso utilizar um programa de conferência e gravar essa conferência. Também é possível. Tudo que está acontecendo aqui, o OBS está gravando. Terminei a minha aula, para a gravação. Onde é que está gravado esse arquivo? Eu vim aqui em configuração para saber. Está aqui. Caminho da gravação. Usuário, Sérgio, vídeos. Então, toda a gravação ficou lá. Vamos lá nesse... Está nos vídeos. Então, quando a gente olha aqui, está aqui a gravação. Abri aqui para vocês verem. Gravação. E ele já inicializou, tá certo? Vai gravar. E aí, quando você terminar a gravação e tudo que está passando aqui, todo o áudio, tudo que eu estou falando, e aí eu posso apresentar, por exemplo. Certo, gente? Então, vocês viram que tudo ficou gravado. Então, se eu quiser realmente abrir outros programas, um site, fazer qualquer demonstração, vai estar gravando tudo lá, certo? Vamos imaginar que eu vou fazer minha gravação. Vou iniciar a gravação aqui, ó. Se depois que você configurou qual é o áudio e qual é o vídeo, aí você vem aqui, iniciar a gravação. Tudo que está aparecendo aqui na tela
é o que vai ser gravado. Por isso que eu prefiro o modo estúdio, porque no modo estúdio eu vejo antes o que vai ser gravado. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa imagem, que é a imagem introdutória. Aí vamos imaginar que eu queira inicialmente começar com essa câmera aqui. Então, faço a transição e venho para a apresentação. Olá, pessoal, hoje viemos aqui para fazer o treinamento sobre a produção de videoaulas. Na aula de hoje a gente vai ver... Deixa eu mostrar aqui. Na aula de hoje a gente vai ver, obviamente, que isso aqui não tem nada a ver com o que eu falei, né? Mas aí você pode apresentar o PowerPoint e aí pode fazer uma parte mais introdutória. Depois dessa parte mais introdutória, você pode fazer colocar somente a apresentação. E aí com a outra tela você vai mudando os slides, vai interagindo se você quiser. Em determinado momento você pode voltar para mostrar você mais em close mesmo, até para ter uma interação maior com a audiência. E aí pode fazer um corte talvez para uma outra câmera, né? Aquilo que eu falei para você, o dinamismo, né? Então o aluno ele está do outro lado da tela. Muitas vezes ele vai precisar que a atividade, que a aula seja mais dinâmica do que seria em uma aula presencial. Então esse corte de câmeras, mudança de cena, aparecimento de um cenário, é que eu posso de repente mudar para aqui de novo. Então tudo isso aqui está sendo gravado. Vou parar aqui só para vocês verem. Terminou, pronto, gravou, o arquivo automaticamente já está lá naquele caminho. Vou voltar aqui, está aqui. Ver como é que ficou. Gravação. Tudo que está aparecendo aqui na tela é o que vai ser gravado. Por isso que eu prefiro o modo estúdio, porque no modo estúdio eu vejo antes o que vai ser gravado. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa imagem, que é a imagem introdutória. Aí vamos imaginar que eu queira inicialmente começar com essa câmera aqui. Aqui, deixa eu só passar então, já que vocês estão escutando o áudio, ó, vocês estão vendo que teve um corte, ó. Ele passou aqui dessa imagem para essa imagem aqui, que é como se eu estivesse fazendo aquela parte introdutória da aula. Vocês estão vendo que o cenário é o mesmo que a gente fez no Chroma Key. Aí pode fazer um novo corte, ó. Agora já está aparecendo. É claro que a gente tem que ter cuidado com o distanciamento da câmera. Tá vendo um corte aqui do meu cabelo, né? Estou muito próximo. Então, esses cuidados com o distanciamento da câmera, durante a gravação, eles precisam ser tomados. E aí eu fiz mais à frente um novo corte só para imagem, né? Só para o PowerPoint, para fazer com que o aluno talvez preste atenção naquilo que eu quero falar. E aí eu vou passando minhas apresentações. Depois eu volto para aqui talvez para dar uma explicação sobre aquilo que ele viu, né? Então isso é o que eu estava falando sobre a dinâmica da apresentação. E aí você cortou para uma outra câmera, talvez para dar uma explicação por um outro ângulo, né? De repente, se você está num cenário que tem um chroma key atrás, mas a câmera está gravando em um outro ângulo que você tenha, sei lá, uma prateleira, uns nichos, uma estante ou algo do tipo, mostra um outro ambiente que vai também favorecer, né, o aluno talvez prestar um pouco mais atenção. E aí você vai gravando, aí tem novamente cortou, né? Então no OBS dá para fazer essas brincadeiras todas aí. Então, ó, Meet. Para que serve o Meet? Tanto o Meet como o Zoom, ele serve para fazer a gravação e também para fazer conferências, ou seja, com alunos ao vivo, dá para fazer ao vivo as conferências e também gravar. No Zoom, você tem outros recursos que são mais avançados do que o Meet, mas a conferência é limitada a 40 minutos. Se você vai só gravar a tela do computador e a sua imagem com webcam, eu acho que é o melhor programa que eu conheço. Mas se você vai fazer uma conferência com alunos, o Zoom já tem a limitação dos 40 minutos, aí é melhor fazer pelo Meet. Já o OBS eu vejo ele como um estúdio de gravação. Você não tem como fazer conferência com o OBS, mas você tem como fazer, por exemplo, uma transmissão para o YouTube, e nessa transmissão você pode interagir com os alunos por meio do chat.